Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gustavo Feijão, PCNP da Diretoria de Ensino Região Marília. E nós estamos aqui retornando com a nossa temática aqui, ó, que é a educação para as relações étnico-raciais, reflexão e ação para uma educação libertadora, tá? Então, nós vamos retomar justamente os elementos que nós trabalhamos no último ATPC, no ATPC passado, aonde eu coloquei aquela proposta para vocês de reflexão, lembram? Que era para vocês refletirem quais outros elementos da história, aquilo que é reproduzido na escola, que seria a visão do colonizador, né, relativo aos povos indígenas do Brasil, né, aqueles conhecimentos pré-estabelecidos que nós tomamos como verdades absolutas, né? Então a nossa ideia é justamente repensar esses elementos, ok, gente? É muito importante nós termos ideia e noção que todo esse movimento que nós estamos falando aqui, ele é como se fosse uma sementinha que nós estamos plantando dentro da nossa consciência, dentro da nossa reflexão, dentro da nossa escola, para os nossos alunos, para os professores, para a comunidade escolar, e como enxergar a educação étnico-racial. Ok? Vamos lá? Aqui eu trouxe uma breve reflexão do professor Ubiratã Gomes. Ele é PCNP de Educação Escolar Indígena da Diretoria de Ensino, região de São Vicente, né? Lá no litoral paulista, eles têm várias comunidades tribais indígenas, né? E numa formação que eu participei em São Paulo, na SEDUC, né? Ele trouxe algumas reflexões de extrema importância, né? Então, basicamente, né, para a gente rever aquelas questões, né, sobre de repensar, recontar, dar dar voz para os indígenas, não só para a tradição colonialista, né? Ou seja, o que nós estamos propondo aqui é uma visão decolonial. Que é isso? Decolonial seria a ideia de que nós estamos revendo a história, só que numa outra perspectiva. Ou seja, nós estamos tentando enxergar na perspectiva dos povos indígenas. Então, basicamente, na época que os portugueses aqui chegaram, né? E aí eu sugiro não usar o termo mais descobrimento, ou se for usar o termo, explicar, né? E a ideia do descobrimento ela só favorece a ideia do dominante, né? Do conquistador. Sugiro usar a ideia da chegada dos portugueses, da invasão, né, dos portugueses, da conquista portuguesa, né? A ideia de que na época, em 1500, nós tínhamos aqui, aonde nós entendemos como território brasileiro, aproximadamente 6 milhões de indígenas, né? Alguns autores chegam a dizer 70 milhões de nativos em toda a América na época da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Né? Hoje em dia, nós temos 240 povos no território brasileiro. Né? Segundo o IBGE, o censo de 2010, seriam por volta de 896 quase 897 mil pessoas, né, que se autodeclararam indígenas. Destas, quase 325 mil vivem nas cidades e 572 mil vivem em áreas rurais, o que representam aproximadamente 0,47% da população do Brasil. Né? Não chega nem a 0,5%. Aí alguém mais apressado pode pensar, nossa, ô Feijão, então, daqueles 6 milhões que haviam na época da chegada dos portugueses, hoje terminado 5 milhões e meio, não desta maneira. Lógico, muitos morreram em decorrência das guerras contra os portugueses. Importante colocar. Houve muitas batalhas, vários grupos indígenas que lutaram contra portugueses, grupos indígenas que se aliaram aos portugueses, lutaram contra outros adversários. Muitas vezes eles já eram adversários
tribais, né? Porque você tinha vários povos indígenas que disputavam territórios do Brasil e alguns, quando os portugueses chegaram aqui, fizeram alianças para derrotar esses antigos inimigos. Muitos desses indígenas morreram nessas guerras tribais. Né? O Ailton Krenak, importante professor, filósofo e uma pessoa da resistência da causa indígena no Brasil, ele diz que essa guerra ainda continua, né? Porque o assassinato de vários indígenas em áreas disputadas por garimpeiros ainda acontece. Então ele defende a tese que essa guerra, né, da civilização europeia versus a civilização indígena, né, a etnia indígena, ela ainda ocorre, né, na nossa história. Mas muitos desses povos, além muitos desses habitantes que aqui haviam, né, na época, ou acabaram morrendo em decorrência da guerra contra os portugueses, ou das doenças que foram trazidas por esses indígenas, né? Muitos também foram convertidos ao cristianismo e foram sofrendo um processo de aculturação, foram deixando suas raízes, né? Às vezes, muitas vezes de maneira obrigada, né? Ou seja, meio que não tendo escolhas e adotando nomes ocidentais, adotando a religião cristã. E com o passar dos séculos, né, através da miscigenação, muitos desses indígenas foram, digamos, sendo agregados no que hoje nós chamamos de povo brasileiro. E muitos, né, desses descendentes, desses indígenas, não sabem que são descendentes. Porque não... Aí tem várias questões, né? Talvez porque não é tão valorizado assim dizer que é descendente indígena num país que só valoriza a cultura europeia, branca. Ou porque não sabem que tem essa descendência, né? Porque a família não tem registros para contar. Né? Então tudo isso acaba criando essa sensação que os indígenas são somente os 897 mil que declararam o IBGE. Na verdade, não, esses são os que declararam, olha, aquela opção. O que você é? Branco, negro, pardo, indígena, a pessoa vai lá e se declara indígena. Então, esses que declararam são 897 mil, de acordo com o censo de 2010. Só que nós pensarmos do ponto de vista de descendência genética, são muito mais. Né? Ou seja, segundo, eu vou trazer alguns dados aqui, mas nós podemos falar que o número, a porcentagem de pessoas no Brasil que tem, do ponto de vista genético sanguíneo, um ancestral indígena é muito maior do que nós possamos imaginar. Inclusive, o próprio Gustavo Feijão aqui que vos fala, né, descobriu não há muito tempo atrás que eu tive um tataravô que era indígena, uma avó indígena, né? Apesar que o meu fenotipo, um fenotipo europeu, tá? Branco, mas eu carrego dentro de mim, geneticamente, né, uma descendência indígena, e eu não sabia. Tá? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Isso vai me fazer ser indígena? Não, porque ser indígena não é só também carregar o seu elemento genético, tem a ver com a cultura. Então, isso que é muito importante. A diminuição do número de indígenas no Brasil, ela ocorreu de maneira constante, não só dos corpos, da extinção de tribos, mas também da questão da cultura, do apagamento, da história. Tá? Isso é importante e nós temos em mente. Okay? Aqui nós temos um pequeno mapa, né? E mostra, vou até ampliar a tela aqui para vocês aqui, ó. Nós temos no estado de São Paulo, né? Nós temos 13 etnias, né? 13 terras, desculpa, que possuem
13 territórios que possuem tribos indígenas, né? As 5 etnias que o estado de São Paulo possui seriam a Krenak, Terena, Caigangue, Tupi e Guarani. Tá? Então vou repetir que eu me engasguei no comecinho. São 13 regiões, 13 territórios indígenas oficiais dentro do estado de São Paulo, com 5 etnias diferentes. Krenak, Terena, Caigangue, Tupi e Guarani. Reparem que se nós colocarmos aqui, vermos aqui, o estado de São Paulo, ele era, na época, né, da chegada dos portugueses, aqui era uma rota de circulação e de várias, digamos, de assentamentos indígenas, algo gigantesco, né? E hoje, após, né, séculos, nós, infelizmente, nós temos de maneira concentrada e uma proporção bem pequena dessas etnias que hoje aqui existem. Tá? No Brasil, gente, como vocês podem observar, nós temos diversas outras etnias que estão espalhadas. Como eu disse no começo, são 240 etnias que o Brasil possui, tá, atualmente. Tá? Obviamente que o Amazonas, ok, é a região com o maior número de etnias. Tá? Depois nós temos o Amapá, ok, Roraima, tem muitas, o Mato Grosso também, muitas etnias. Okay? Mas se vocês observarem bem, todos os estados do Brasil praticamente possuem etnias indígenas que estão ainda resistindo aos avanços da cultura europeia, a cultura do homem branco, que resistem para manter as suas tradições. Okay? Aqui nesse outro quadro, né, no verde, nas áreas que tem o verde um pouquinho mais escuro, são as terras indígenas. E onde está o verde claro seria a Amazônia Legal. O que significa isso? Os colegas de geografia que estão aí nas escolas vão ajudar até a explicar melhor o que eu vou dizer agora. Né? A Amazônia Legal seria uns estados do Brasil, as regiões do Brasil que possuem o bioma amazônico. Tá? E reparem que dentro dessa Amazônia Legal, tá, não está só no estado do Amazonas, tá, gente? Está no estado do Pará, do Acre, do Mato Grosso, que está no Tocantins e outros estados até mesmo do Nordeste. É aí que se concentra a maior parte das terras indígenas. Né? E sendo assim, 55% dos índios que do Brasil vivem nessas terras indígenas estão na Amazônia, tá? 55%. Ou seja, uma grande concentração. 45% dos outros índios vivem nas terras indígenas que estão fora da Amazônia. Então, nós temos aí uma concentração, a maior parte da população indígena vive justamente na Amazônia. Okay? Aqui nós temos algumas imagens que eu acho extremamente interessantes, né? E lógico, né? Que a nossa missão aqui é a reflexão sobre como se ensina, como se pensa a cultura indígena, as relações étnico-raciais, porque nós temos que sempre também ter a seguinte reflexão, que quando nós não pensamos, não falamos sobre a questão indígena, nós estamos deixando para trás também a riqueza cultural, a riqueza material, a riqueza linguística desses povos, né? A beleza, as cores tão impressionantes. E aí é muito importante dizer, quando nós falamos índios no Brasil, indígenas, nós não estamos falando só de um grupo, estamos falando de 240 tribos diferentes. Tá? Inclusive, essa ideia, né, nós vamos explanar daqui a pouco, da palavra índio,
já carrega já algumas problemáticas conceituais, tá? Olha aqui, gente. Coloca essa reflexão aqui, eu vou propor inclusive ela para vocês pensarem num desdobramento no final desse ATPC, né? O que significa a palavra índio? Qual seria a origem do termo índio? Tá? Então, é muito importante nós refletirmos bem essa questão, né? O que significa essa palavra índio? No caso, quando Cristóvão Colombo procurava uma rota alternativa para chegar às Índias Orientais, que seria hoje o país a Índia, né, que fica no extremo oriente, a ideia era encontrar uma rota marítima e a proposta do Cristóvão Colombo era a circunnavegação da Terra, ou seja, dar a volta ao mundo para chegar lá. Como ele e a tripulação não sabiam da existência do continente, e hoje tem o nome de América, né? Quando ele chegou aqui, encontrou os nativos ali na região da América Central, ele teria acreditado que tinha chegado às Índias e chamou então os nativos que aqui estavam de índios. Então esse termo índio se tornou o termo que acaba meio que generalizando todas as etnias que existem dentro da América. Para deixar a reflexão mais fácil para todo mundo, então pensa o seguinte, ó, você nasceu em Marília, você é um mariliense, porém você está dentro do estado de São Paulo. Veja, paulista, você está dentro do Brasil, brasileiro, e o Brasil está dentro da América. Então, em teoria, nós somos americanos. Só que como que você gosta de ser nomeado? Como que você gosta de ser chamado? Entendido do ponto de vista da sua cultura nacional. Prefere ser chamado paulista, de brasileiro? Entende essa reflexão? Quando você chama todas as etnias da América, você chama ela de qualquer um, sem nenhum tipo de preocupação, que todos são índios, né? Você está colocando toda essa riqueza, todas essas culturas diferentes no mesmo pote, né? Isso é um problema. Tá? Repare aqui, ó, que no lado, vamos lá, aqui, ó, no lado, onde está a criança, tá? Me enrolei aqui. Se eu não me engano, uma representante, uma criança representante da etnia dos caigangues, tá? Se eu não estou enganado, tá? Ou seja, uma etnia indígena que está no território brasileiro. Tá? Já do lado esquerdo, nós temos um homem indígena, representa uma etnia que hoje se localiza no território dos Estados Unidos da América, ao norte do país. Tá? Ok? Então, ou seja, olha, estão separados por milhares de quilômetros de distância. São povos que se desenvolveram em outras condições geográficas, acesso à vegetação, alimentos totalmente diferentes, clima. Olha a diversidade, inclusive as próprias penas que formam a sua indumentária, né? Popularmente, né? A sua vestimenta, são das aves comuns da região. Olha como a diferença, né? A pintura no rosto, tá? E até mesmo os traços, né? Do ponto de vista do fenotipo deles, muda, viu? Então não dá para colocar todo mundo dentro de um balaio e colocar um adesivo e falar assim, bom, são todos índios. Não dá para fazer isso. Esse tipo de reflexão é legal trabalhar com os alunos. Primeiro, entre os professores, que é importantíssimo.
para a gente desmistificar, desconstruir essa ideia desse conhecimento que acaba sendo generalizante, tá? Aqui mais algumas imagens, né, dessa diversidade indígena, né? E aqui nós temos, ó, uma imagem que mostra, por exemplo, a distribuição desses indígenas pela América, ok? Nós temos uma concentração muito grande ao norte, se vocês repararem ali, ó, acima do Canadá, tá? É uma concentração muito grande ali, povos indígenas. Mas reparem que você tem concentrações, mas em áreas bem mais exclusas. No Brasil, por exemplo, que já foi um país rico, por exemplo, em várias, como nós já falamos, mais de cerca de 6 milhões de nativos na época da chegada dos portugueses. Hoje, nós temos poucos nativos que ainda vivem nos seus territórios. Okay? Aqui nós temos uma outra tabelinha que aproximadamente, né, coloca aqui que são 60 milhões e meio de etnias indígenas em toda a América, tá? E o Brasil ele está no meio dessa tabela, né? O país que mais tem indígenas que se autodeclararam é o México, com mais de quase, né, com 26 milhões de nativos. E aqui nós temos uma outra tabelinha que é muito interessante, que mostra a ancestralidade africana, ameríndia e europeia nos brasileiros. Lembra aquela conversa que eu falei sobre a questão do DNA, das descendências, né? Que nós muitas vezes não sabemos, né? Nós temos aqui um estudo muito interessante que mostra, ó, esse aqui para o pessoal que é da área das biológicas, aí, da área das ciências da natureza, eles vão gostar, eles vão achar interessante esse ponto. Que meio que mostra como que a ideia do que é brasileiro é algo complexo, né? Então, ó, se nós analisarmos alguns estudos que analisam o DNA dos brasileiros, né? Na região norte, por exemplo, 15% de uma ancestralidade africana, 31% ancestralidade europeia, dentro do próprio DNA, né? E 54% desse DNA dos habitantes da região norte é ameríndio. Enquanto, por exemplo, da região sudeste, né, 34% tem a ancestralidade africana, 31% europeia, 33% dentro do próprio DNA, uma ancestralidade ameríndia. Tá? Se nós olharmos ali a última linha, que é o total, né, ou seja, a média da população brasileira, 28% da ancestralidade africana, 39% europeia, 33% ameríndia. Ou seja, olha como nós somos miscigenados. É lógico que muitas vezes, do ponto de vista, como eu digo, né, não do genotipo, mas do fenotipo, aquilo que nós enxergamos no rosto de cada um de nós, às vezes a pele branca pode predominar, ou uma pele mais escura pode predominar, porém, dentro do ponto de vista de DNA, ou seja, da nossa combinação genética, nós somos um povo que tem essa miscigenação. Então, nada mais justo nós pensarmos que o debate, o pensar a educação das relações étnico-raciais, ele tem que se pensar também dessa maneira. Veja, eu preciso dar voz para todos, para que cada um exponha a sua história, né, para ver se, através da reflexão, da crítica, nós, como professores, alunos, como povo brasileiro, consigamos atingir um amadurecimento como nação, como identidade cultural. Né? Ou seja, se nós não sabemos de onde viemos, nós vamos saber para onde nós vamos. Tá? Isso é muito importante. Aqui, gente, eu vou passar aqui um pouquinho. Eu sei que eu não deveria fazer isso, né? Porque nós temos um avanço aqui do tempo, né? Mas nós temos dois doutores, o senhor Sérgio Pena e a Maria Cátia Bortolini, que em 2004
eles fizeram um estudo sobre ancestralidade, que é baseado naquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E nesse estudo, aonde eles vão que eles acabaram evidenciando justamente aquilo que eu acabei explicando, né, dessa miscigenação, dessa variedade genética do povo brasileiro. Okay? Inclusive, o professor Sérgio Danilo Júnior Pena, ele é médico geneticista e professor do Departamento de Bioquímica da Federal de Minas Gerais, né? E a professora Maria Cátia Bortolini, ela é bióloga e professora adjunta do Departamento de Genética da Federal do Rio Grande do Sul, né? E eles têm vários trabalhos científicos, né? Inclusive publicados em Cambridge, na Inglaterra. Cambridge, Inglaterra ou Estados Unidos? Agora me pegou. Mas aqui, quem depois quiser o link para acessar o trabalho e poder ler com mais calma, ele é extremamente interessante, principalmente para a gente colocar essas questões que nós estamos debatendo aqui hoje. Tá? Ok. Vamos falar agora, gente. Ó, aqui tem alguns dados sobre a educação indígena do Brasil, mas eu gostaria de colocar a proposta de desdobramento na escola, que na verdade é a proposta de 2 projetos aí. Um deles, só que para dar tempo, né, para nós conseguirmos equalizar isso dentro do dia a dia da escola, do tempo disponível, seriam os 2 projetos Agosto Indígena e Novembro Africano. Qual que é a minha sugestão? Esse projeto Agosto Africano, Agosto Indígena, seja feito primeiro, né? Ou concomitantemente ao Novembro Africano. Vocês, a equipe escolar pode ver o que é melhor. Né? A minha sugestão é que nesse primeiro semestre, agora, né, a partir de abril até junho, sejam feitos trabalhos com os alunos voltados para essa questão indígena. Tá? E a partir de agosto, e aí em agosto a culminância, né, depois da volta às aulas, retomar e fazer a culminância dos trabalhos pensados e elaborados, e aí a partir de setembro começar a se debater a questão do Novembro Africano. Essa é uma proposta, né? Ou seja, dividir um semestre uma atividade, no segundo semestre uma outra atividade voltada mais para a questão africana. Porém, se a escola tem perna, se a escola tem tempo, se vocês aí têm aquela vontade, o ideal seria o quê? Que a questão da educação étnico-racial não fosse compartimentada, como eu disse, né? Que eu estou pensando, eu falei da questão prática, mas o ideal é que essas questões étnico-raciais fossem colocadas no dia a dia da escola de maneira constante. Tá? A ideia desses 2 projetos é que isso meio que dê uma motivação para que se debata na escola, através de atividades, trabalhos, né, que envolva toda a equipe escolar. Então, basicamente, como é que funcionaria? A proposta de desenvolvimento dos 2 é semelhante, tá? O resultado vai ser diferente. A ideia seria basicamente o seguinte: verificar se, né, o ambiente doméstico, né, as crianças, os adolescentes, eles têm acesso a materiais como CDs, DVDs, livros, jornais, né? Sobre acesso à internet, que eles possam ter conhecimento sobre a questão indígena e africana, tá? Ou se eles têm outros meios para buscar outras formas alternativas. O segundo passo é que após essa verificação, que ocorram debates virtuais também, no ambiente escolar, com os materiais que já existam na escola, né? Para que os professores possam criar, digamos, atividades onde eles possam assistir filmes, ler textos, artigos, poemas, lendas indígenas, cânticos, que abordem essa temática, tá? Para eles terem acesso a essa cultura dos povos nativos. O terceiro passo, e aí vai dos contatos e da disponibilidade, é convidar professores indígenas e também professores de descendência africana para palestras virtuais ou em loco, tá?
que possam trazer uma introdução a esse pensamento dessa diversidade cultural. Agora, vamos supor, se a escola já tem professores que já são, digamos, envolvidos com esse trabalho da questão indígena, da questão africana, fica até mais fácil justamente fazer essas palestras, esses debates dentro da própria escola. Mas é legal chamar palestrantes que são envolvidos com essas causas, para inclusive para enriquecer e trazer esse olhar de fora, tá? Para ver como é que funcionaria essa química, né? E suscitar mais debates, obviamente. O quarto ponto seria introduzir no ambiente escolar uma semana de estudos com esse tema, com a finalidade de desmitificar esses conceitos que nós trabalhamos aqui hoje, sobre os povos indígenas, os povos africanos, né? Dentro do próprio ambiente escolar, né? E tornando isso um calendário escolar, no plano da escola. De fazer algo diferente, tá? Colocando isso não só comemorando, como eu disse, né, no primeiro ATPC da semana anterior, de só falar sobre a questão indígena num mês, sobre a questão africana em outro, não, em outro mês. A ideia é deixar esse debate algo constante, algo enriquecedor no cotidiano, no dia a dia da escola. Ok? E para finalizar aqui nosso ATPC, gostaria de deixar um pensamento aqui indígena, né? E não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E essa é a ideia do que eu proponho, da grande proposta da reflexão. A escola reflexiva, né? Nós não somos detentores do conhecimento, nós não somos a única fonte dele. Todos podem contribuir com o conhecimento, todos podem auxiliar nesse debate, ou seja, há saberes diferentes. O que é necessário, então, que nós demos voz para todos. Tá? Muito obrigado, agradeço de coração e até o próximo ATPC, gente. Um beijo a todos no coração. Amém. Tchau, tchau.